Boa noite, minha querida irmã. São 19 horas na cidade do Rio de Janeiro. Hoje é dia 10 de março de 2021. Nós estamos começando neste momento o nosso estudo bíblico de toda quarta-feira. Hoje trabalharemos o texto da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos de 8 a 15. Faremos isto depois da oração. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te rendemos, Senhor Deus, por esta oportunidade singular de ler a tua palavra, de compreender a tua palavra e de proclamarmos esta mesma palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou fazer a leitura, Colossenses capítulo 2, versos de 8 a 15. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meu prezado irmão, minha querida irmã, uma coisa que é muito preocupante é o falso ensino, aquele ensino que é fruto de um pensamento particular, que é fruto de uma filosofia, que é fruto de um entendimento particular, mas que não representa o que efetivamente a palavra de Deus quer dizer. E quando a pessoa percebe que está sendo enganada, percebe que viveu longo tempo debaixo de um ensino, talvez até de um peso para a sua vida que não precisava ter, ela fica extremamente desapontada, não somente com aquele que foi seu professor, ou seu ensinador, ou seu mestre, como também fica desapontada com o evangelho como um todo. E aí não tem razão, mas a pessoa acaba ficando desapontada com todo o evangelho de um modo geral, porque entende essa pessoa que aquele que a enganou, aquele que pregou para ela um falso ensino, representa de alguma forma esse evangelho, que o evangelho também não presta por conta disso. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossenses e prevenindo-os contra os falsos mestres, contra as falsas doutrinas, contra as doutrinas humanas que não têm esteio, que não têm base na palavra de Deus. Então nós vamos aqui, versículo a versículo, do 8 ao 15, para entendermos como o apóstolo Paulo adverte aqueles irmãos de Colossos. O verso 8 diz assim:
Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A primeira palavra que a gente tem que considerar aqui é o enredar. Enredar é alcançar alguém com rede, é prender alguém com rede. Imagina um pescador que para a pescaria dele, em vez dele usar o anzol com a isca, ele usa a rede. A rede, ela enreda, ela mantém sob seu controle uma pessoa. Até casos de ações policiais em que aquele que está sendo indiciado por um crime, aquele que está sendo acusado de um crime, é apanhado em rede, lança-se uma rede sobre essa pessoa e a pessoa se enrola por completo, fica completamente dominada naquela rede. Pois bem, o apóstolo Paulo diz assim: cuidado para que ninguém venha enredar vocês, venha colocar vocês debaixo de redes, porque as falsas doutrinas, elas alcançam as pessoas como se redes fossem. E ele alerta contra aquelas pessoas que estão mais preocupadas com o que se chama aqui os rudimentos do mundo. Antes de prosseguir na análise do texto, eu quero falar para você que quando Jesus Cristo nasceu, né, em Belém da Judéia, passou um tempo, ele foi visitado pelos magos, os magos chamados magos do Oriente, que alguém disse alguma vez que eram 3, e ninguém sabe certamente se eram 3, apenas dizem que eram 3 por causa dos presentes, ouro, incenso e mirra. Mas esses magos, eles adoravam os 4 elementos importantes no planeta, no universo. É o fogo, a água, o ar e também, deixa eu ver aqui na minha cola, o fogo, a água, o ar e a terra. E interessante que esses magos, eles adoravam esses elementos e não podiam sepultar os seus mortos em nenhuma condição que fosse ofensiva a esses elementos. Eles não podiam, os corpos dos mortos não podiam ser queimados, não podiam ser lançados à água, não podiam ser enterrados, né, colocados na terra, e não podiam também ser expostos ao ar, para serem consumidos pelo ar. O que os magos, ou aqueles que criam naquela filosofia dos magos, o que eles faziam? Colocavam os corpos num local apropriado para eles serem devorados pelos abutres, eles eram comidos, porque qualquer outra forma, um dos seus deuses, uma das suas divindades, ela era ofendida. O apóstolo Paulo diz aqui que esses que assim procedem são aqueles que estão lá nos rudimentos do mundo, lá nos rudimentos da terra, ou seja, adoração ao fogo, ao ar, à água, à terra. E esse tipo de procedimento era totalmente contrário ao que Cristo veio trazer, ao que Cristo veio apresentar. Por isso que Paulo diz assim: cuidado para vocês não serem colocados em rede, enredados por esses que têm esse tipo de filosofia, esse tipo de procedimento, esse tipo de crença. Verso 9 diz assim a palavra de Deus: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Também, verso 10, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ele, quem é esse ele a que Paulo se refere? A Cristo. Se refere a Cristo. Nele está posta toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus. Eu falo assim no presente do indicativo, porque eu tenho receio de que alguém pense de que Cristo não existe. Ele está hoje à destra do Deus Pai, donde há de vir, diz o nosso credo apostólico, para julgar vivos e mortos. Pois bem, esse Cristo, nele, Cristo, subsiste toda a plenitude de Deus, porque a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é de uma única essência. É um Deus único, subdividido ou subexistente, é a palavra mais adequada, em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Cristo, ele converge para si toda a plenitude, e até que uma redundância, toda a plenitude, porque o que é pleno já é todo, da divindade. Cristo é Deus. E esse Cristo, com esse poder todo, ele entregou a sua vida por nós. Nele, verso 11, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, verso 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Cristo, ele, como diz o verso 11, nele nós fomos circuncidados. E o que é isso? O que significa essa circuncisão? Circuncisão era um ritual de entrada no judaísmo, a religião dos judeus. Ora, esse modo de entrada significava uma purificação. Você sai de uma condição impura e passa a tomar parte de um conjunto de normas que se consideravam normas divinas, puras. O judaísmo se fundamenta em cima disso. E, além da circuncisão, havia outros tipos de cerimonialismo ali presentes, que precisavam ser cumpridos por todos os judaizantes. Sabe o que Cristo fez? Cristo, nele foram cumpridas todas essas normas veterotestamentárias. E aí é interessante o seguinte, em cima dessa afirmação que eu acabo de fazer, há quem pense assim: olha, então vamos fazer o seguinte, o Velho Testamento não serve mais para nada, vamos rasgar o Velho Testamento das nossas Bíblias e vamos ficar só com o Novo. Olha, vamos devagar com esse assunto aí. O Velho Testamento ele possui vários ensinamentos, várias orientações para a vida e que continuam sendo válidos nos dias atuais. Se não, vejamos: não terás outros deuses diante de mim. Deus não quer que nós tenhamos outra divindade que não seja o próprio Deus. Honra o teu pai e tua mãe para que se prolonguem na terra os dias que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe são normas para toda a vida, para todos os povos. Não matarás, não adulterarás e por aí vai. Várias normas do Antigo Testamento e que continuam em vigência. Mas com respeito à nossa salvação, só a obra de Cristo na cruz, ou seja, ele morrendo na cruz, no nosso lugar, de forma substitutiva, é que é válido diante de Deus. Porque só o seu Filho Jesus Cristo pagou de forma total, quitou a nossa dívida contraída com o pecado diante de Deus. Por isso que o texto vai dizer mais adiante que houve aqui que é como se fosse riscado o escrito de dívida. Verso 14.
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É como se pegasse a nossa nota promissória que nós assinamos lá no passado para pagar a nossa dívida do pecado, e essa nota promissória fosse encravada na cruz, fosse pregada na própria cruz. Você sabe que quando você quita uma dívida, o devedor tem direito a esse recibo de quitação, é um direito dele. É direito dele. Ele pagou, então ele tem como seu direito o recibo de quitação daquela obrigação, daquela dívida. E o credor, que agora deixa de ser credor, porque a dívida foi paga, ele tem que entregar esse escrito, esse recibo da dívida paga. Quando Cristo pagou na cruz a nossa dívida, o texto diz é como se ele pegasse essa nossa dívida e, através desse recibo, afincasse na cruz, encravasse na cruz, dizendo: ó, eu que me coloquei devedor no lugar de vocês, eu estou pagando a dívida de vocês aqui, ó, tá aqui, tá pago. E aquele escrito de dívida ficasse ali encravado na cruz do Calvário. E assim, todo aquele que está em Cristo, ele não é devedor mais à lei, ele é devedor a Cristo. Ele deve fé, crença, confiança e a manutenção nessa fé e confiança até o último dia da vida. Por isso que essas advertências do apóstolo Paulo, que eram para os habitantes de Colossos, para aquela igreja, naquela localidade, se estendem a todos nós, essas advertências, para que nós não nos permitamos enredar, ser colocados em redes por aqueles que têm outra doutrina, outra filosofia, outro evangelho que não seja o de Cristo. Que o nosso Cristo, o Senhor que deu a vida por nós na cruz do Calvário, abençoe a sua vida, meu caro ouvinte, você que me assiste nesta hora. Deus o abençoe com muita vida, com confiança na real doutrina da palavra de Deus e crendo em Cristo como único e suficiente Salvador. Crê em Cristo como Salvador, isso te basta. A Escritura diz que quem crê em Cristo tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que Deus abençoe a sua vida com muita saúde e muita paz nesses dias difíceis de pandemia de coronavírus. Que Deus dê a você muita saúde e muita paz. Eu passo agora a ver aqui os que nos assistem nesta noite, né? A Ivanilde Oliveira. Ô, Ivanilde, quanta saudade, minha querida irmã. Deus abençoe a sua vida, a sua família, todos os seus. Quantas boas lembranças de tempos idos que vivemos